Olá, seja bem-vindo a esse treinamento sobre criação de sites para qualquer segmento na plataforma WordPress. Meu nome é Paulo Sabanelli e eu serei o seu instrutor no decorrer desse treinamento. Bom, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com você é sobre a estrutura do treinamento, onde no primeiro módulo eu vou fazer uma abertura. Nessa abertura eu vou falar sobre o que é o WordPress, sua estrutura lógica, a estrutura técnica, a linguagem de programação e nível de conhecimento. Não será uma abordagem propriamente técnica, mas sim uma abordagem da linguagem de programação que permita que você tenha uma visão mais ampla sobre a plataforma e seus recursos, tá? Também vou tratar sobre inteligência. Na inteligência eu vou tratar sobre assuntos que são muito importantes, inclusive até decisivos do ponto de vista de desenvolver um site que conduza um determinado usuário até um determinado tipo de ação, uma conversão, um pedido de um orçamento, um envio de e-mail. Então, essas questões sobre fluxo a gente resolve na arquitetura de informação. Também vou falar sobre o wireframe. Esses dois recursos, eles são importantes que você tenha os definidos até mesmo antes de começar a desenvolver o seu site WordPress, porque é aqui na arquitetura de informação e no momento em que você está criando o seu wireframe, ou seja, o esboço do seu site, que você terá a oportunidade de se colocar na posição do seu possível visitante e realmente entender se o seu site está adequado a ele, se o seu site ele cumprirá com determinados objetivos de negócio que você precisa ter isso encaixado no seu composto de marketing, tá? Isso porque quando estamos falando de qualquer site, é importante lembrarmos que ele é o principal canal de comunicação da nossa empresa. Então, o site ele é usado para atrair tráfego, ele é usado para que enviemos tráfego para ele via mídias sociais, via campanhas pagas, tanto no Facebook quanto no Google. Então, daí a importância de um website bem planejado, bem estruturado e voltado à performance, voltado à conversão. A gente vai tratar com bastante profundidade sobre essa questão de arquitetura de informação relacionada aos objetivos que seu website tem que ter e ainda como mensurar, né, se o seu site está cumprindo com determinados objetivos. Isso são temas extremamente importantes quando estamos desenvolvendo sites, independente da plataforma que estamos utilizando, né? Também vou falar sobre performance e segurança. A segurança ela vem a atender dois requisitos. O primeiro é a própria segurança, né, que hoje já é uma exigência aí do mercado, né? A gente tem leis que estão ficando cada vez mais exigentes em relação à segurança do seu usuário na internet e consequentemente da segurança do seu website. Então, quando falamos de performance e segurança, nós também estamos ajudando o seu website a cumprir com o seu propósito de existência, como por exemplo, fazer uma captação de lead, tá? Ou simplesmente informar ao usuário sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o seu negócio. Isso porque um website ele vem a atender diversos tipos de segmento, né? Serviço, de repente você é um profissional local, você é um prestador de serviço local, né? Então, performance e segurança estão dentro desse assunto aqui de inteligência, porque é aqui que na performance e segurança a gente consegue deixar o site ainda mais inteligente, ainda mais preparado para os dias atuais. Um outro item que também coloquei em inteligência, porque está diretamente relacionado as suas questões de marketing, as questões de fazer o seu website cumprir um determinado propósito, são as integrações. As integrações serão realizadas nesse treinamento, tá? No meu curso com o Google Analytics, que é uma ferramenta de coleta de dados que hoje em dia não dá para imaginar um site sem esse tipo de ferramenta, porque se não tiver isso, que é o que é de mínimo que um website possa ter para que você entenda o comportamento do seu usuário, para que você entenda as métricas de negócio e as métricas de performance, tá? Então a gente vai fazer a integração com o Google Analytics, com os pixels. O que são os pixels? Pixels são pequenos trechos de códigos que permitem, como por exemplo, que você faça uma campanha de remarketing no Google
ou uma campanha de remarketing no Facebook. Então, os pixels ajudam essas ferramentas de marketing digital a tornarem-se ainda mais inteligentes, ainda mais eficientes e, consequentemente, mais eficazes, né? Bom, também vou falar sobre integração de software de automação. Software de automação são software tanto de mercado, quanto um software que eu gosto de usar, que é chamado Mautic, tá? Independente do software de sua escolha, nós vamos entender como é possível fazer a integração do WordPress com esse software de automação. Também vamos aprender a instalar chats, botão de comunicação do WhatsApp, tudo isso usando uma ferramenta que o próprio Google fornece para que possamos fazer essa integração de forma mais rápida, de forma mais simples, né? E que não seja necessário um conhecimento técnico para que isso seja realizado. Tá? Para isso nós vamos usar uma ferramenta que se chama Google Tag Manager, tá? Também conhecido como GTA. Não está aqui escrito, mas eu vou deixar já marcado agora. Todas essas integrações aqui, ó, nós vamos fazer com uma ferramenta que o Google fornece gratuita, chamada de Google Tag Manager, tá? Ou GTM. Bom, é importante também esclarecer que esse treinamento foi pensado para profissionais de marketing, pequenos empresários locais, prestadores de serviços, pequenas empresas, pequenos negócios que querem ter autonomia ou que simplesmente não querem ter um custo com o desenvolvimento. Um custo com o desenvolvimento, ele tem, além do custo em si só, né, que seriam os honorários do desenvolvedor, ele também tem um custo que é o tempo, né? Então, entre você acessar o seu website, fazer uma pequena alteração em algum trecho da comunicação, em alguma imagem, e fazer um pedido para um programador, um desenvolvedor, há de convir que quando você mesmo entra no seu site e faz isso, você tem autonomia, você tem velocidade e, consequentemente, você tem redução de custo. Esse treinamento também é indicado para profissionais de comunicação, jornalistas, porque é um tipo de ferramenta que, como eu disse há minutos atrás, o WordPress ele é um software que já está presente em 35% da internet. Então é muito provável que você, como pessoa de comunicação na sua empresa, em algum momento, se já não aconteceu, terá de fazer algum tipo de intervenção utilizando a plataforma WordPress, tá? Pequenos empresários, já falei, negócio local. Bom, esse treinamento ele não foi feito para você, caso você tenha experiência com desenvolvimento de sites, especialmente com desenvolvimento de sites em WordPress. A linguagem que eu estou utilizando, ela será uma linguagem direta, rápida, objetiva, direto ao ponto, tá? Utilizando as últimas ferramentas do mercado. Então, esse que é o bacana do treinamento, tá? Eu vou trazer tudo que nós desenvolvedores, ou os grandes desenvolvedores, ou os melhores desenvolvedores, ou simplesmente os desenvolvedores bons, conhecem como melhores ferramentas para gestão de sites na internet, tá? O curso está estruturado da seguinte forma. No primeiro momento eu vou tratar sobre a abertura, onde na abertura vou falar resumidamente sobre esses tópicos que eu acabei de apresentar, com um pouquinho mais de detalhes sobre, por exemplo, aqui na estrutura lógica, vou falar um pouquinho mais sobre o WordPress, vou falar que dentro do WordPress a gente instala os temas e os templates. Isso dá para você uma gama de possibilidade de criação de sites dos mais diversos segmentos, dos mais diversos tipos. Isso porque a gente vai instalar temas que já estão disponíveis em marketplaces de temas WordPress. Temas lindíssimos, temas desenvolvidos com as últimas tecnologias, temas cuidadosamente elaborados para performance, para segurança, para facilitar o Google encontrar esse site na internet. E também vamos falar sobre plugins que tornam, né, o seu WordPress ainda mais
versátil, ainda mais útil, tá? Ainda mais funcional, né? No segundo módulo, vou falar sobre conceitos, tá? Esses conceitos que eu vou tratar, eles não serão em nível de desenvolvimento, mas sim em nível de linguagem de usuário, vamos dizer assim, tá? Mas são conceitos que eventualmente você precisa conhecer na hora que você estiver desenvolvendo o seu website em qualquer tipo de linguagem, utilizando qualquer tipo de ferramenta, seja ela o WordPress ou não, tá? Então vou falar sobre um pouco mais sobre linguagem de programação, vou falar sobre as linguagens de front-end, linguagem de desenvolvimento, né, o que torna o site visualmente bonito. Também vou falar sobre os conceitos, né, de toda a infraestrutura necessária para que você tenha o melhor WordPress na sua empresa. Bom, e no módulo final, que é o terceiro módulo, eu vou trabalhar com um projeto prático, tá? Nesse projeto prático nós vamos utilizar tudo que aprendemos no módulo 1 e no módulo 2. Então você pode estudar esse curso basicamente de duas formas, tá? Ou você estuda o módulo 1 e o 2, de acordo com o que você já conhece agora, ou você simplesmente vai direto para o módulo 3 para aprender passo a passo como criar um projeto de site na plataforma WordPress. Até porque, no módulo 3, tudo que foi falado no 1 e o 2, ou seja, na abertura e nos conceitos, eles serão aplicados na prática enquanto você vai acompanhando as aulas e paralelamente vai desenvolvendo o seu website. Então seja bem-vindo a esse universo. Ao final desse treinamento você não só terá o seu próprio website funcionando na internet, como terá também autonomia e flexibilidade para controlar o seu próprio site na internet. Até a próxima aula.